Existe algo que a gente não percebe e que, nos acompanha o tempo todo. O tempo todo está presente e a gente não se dá conta disso. Não tomamos ciência disso. É que a vida, ela consiste de ações acontecendo dentro de relações. E o elemento por detrás dessas relações, dessas ações, é fundamental para compreendermos. É a presença do pensamento. Durante o dia inteiro, o pensamento está presente. A ação acontecendo e a relação é inevitável. Então são três coisas presentes na vida: a presença da relação, da ação e do pensamento. Um gesto é ação. Uma palavra é ação. Escutar, ouvir é ação. O pensamento presente se movendo em seu cérebro é ação. Isso implica a presença de uma relação. A sua relação com ele ou ela em um gesto, em uma conversação, em uma escuta. A sua ação interna, onde o pensamento é o movimento. Essa ação é uma relação presente. Nós não compreendemos a importância disso. Não compreendemos. A desordem, a confusão, o sofrimento, todo esse desconforto presente na pessoa é em razão de uma qualidade de ação, relação e pensamento confusa, desorientada. Eu tenho enfatizado aqui com vocês isso. A verdade dessa compreensão necessária, fundamental para cada um de nós, que é a compreensão de como você funciona, como nós funcionamos. A não ser que tenhamos uma clareza sobre isso, uma visão honesta quanto a isso, nós continuaremos como as demais pessoas. Elas vivem em uma limitação, em uma condição de contradições, de conflitos, de problemas, porque elas não compreendem a verdade delas mesmas na relação, na ação e no pensamento. Quando você tem sede, um pensamento surge, lhe dando opções do que beber. Ou você toma uma água, ou você toma um suco, ou você toma um refrigerante, ou alguma coisa do tipo. E é o pensamento que determina a qualidade de ação que você vai tomar na relação com o líquido. Então repare que esse é um exemplo de que o tempo todo você está em um movimento, e a não ser que você compreenda esse movimento, você estará entrando em apuros, como nós temos feito. Se você precisa de dinheiro, ou você trabalha para ganhar o dinheiro, ou você usa de algum artifício desonesto para conseguir o dinheiro. É o pensamento presente em você que determina. Nessa relação
entre você e a ação para ser tomada. O pensamento está determinando isso. Agora, pegue esses exemplos e estenda isso. O tempo todo, você não tem como se livrar de si mesmo, nesta ação, relação e pensamento. Porque eu tenho enfatizado a importância do autoconhecimento e a necessidade real desse aprender sobre isso. Aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento. Porque sem essa base, você pode saber fazer tudo na vida, mas desconhece a vida. E o que você chama de vida são suas ações nessas relações e pensamentos equivocados. Isso não é sabedoria, isso não é inteligência, isso não é visão, isso é limitação, ignorância e inabilidade de viver com harmonia, verdade e beleza. E aqui o desafio consiste em você ouvir isso, sem ficar aborrecido comigo. Ouvir que você não é real, porque não assume a verdade dessa inteligência, desta sabedoria, desta compreensão. Isso porque lhe falta o autoconhecimento. Lhe falta a compreensão dessas relações, ações e pensamentos. E isso está determinando tudo em sua vida. Nós temos a vida, como ela acontece. E temos a particular vida que nós construímos, que vocês receberam dos pais de vocês, dos avós e bisavós, como eles viveram também. A não ser que o seu pai tenha sido um ser realizado, um sábio, ou seu avô, ou bisavô, ou sua mãe, ou as pessoas próximas de você. Eu não tive essa facilidade, essa graça e essa bênção. Talvez seja o seu caso. A não ser que eles vivam assim. Eles comunicaram isso. A importância de uma vida feliz, de uma vida livre, de uma vida sem problemas, sem complicações, sem sofrimento. Se eles eram seres realizados ou se são seres realizados, comunicaram isso para você. Se não eram, se não são, eles estavam seguindo os pais deles, que seguiram os pais dos pais deles, e assim por diante. Nós precisamos descobrir isso. Quando você vem a mim e pergunta, por que você nos fala dessa atenção, dessa forma de se aproximar do pensamento? Por que isso é relevante? Isso é relevante porque sem isso, você é só um joguete de impulsos, de estímulos, de busca de sensação de prazer na relação, na ação e no pensamento. Quando você vê uma cena que lhe agrada, ou algo que lhe atrai, ou lhe apetece, ou lhe produz essa qualidade de sentir sobre aquilo, para extrair ou usufruir dali algum nível de satisfação ou prazer. De imediato, o impulso mecânico, inconsciente, repetitivo, continuado, e de programação de cultura social, de modelo de mundo que você recebeu, será sempre de você ir em busca daquilo sem a compreensão
da implicação do que isso representa. Tudo isso é ignorância. O que representa na sua vida, por quantos anos você vai viver? 50, 80, 90 anos. Mas quem estará aí? A pessoa. Não há verdade na pessoa. Porque a pessoa é exatamente a ignorância presente. Há uma diferença entre a realidade do ser humano inteligente, livre, verdadeiro e real, na vida, como a vida acontece, para a pessoa que está vivendo essa vida pessoal, essa vida particular, onde o que prevalece é a ignorância. E se temos a presença da ignorância, porque não há inteligência, o que prevalece é, de fato, o sofrimento. Faz algum sentido isso ou não? Você não vai encontrar um ser humano inteligente, livre, cônscio de si mesmo, numa relação real, numa ação verdadeira, numa qualidade de pensar, de sentir, e portanto de pensamento, onde está presente a verdade em sofrimento, em complicações, em desordem. O ser humano, assim, é livre. E você nasceu para essa liberdade. Mas isso requer que você tenha uma completa atenção sobre suas reações. Porque nossas ações, elas nascem desse fundo. Nós temos que investigar a verdade sobre a ação. A gente não sabe. Eu falei de ação, relação e pensamento. A ação, ela tem duas qualidades. Eu tenho procurado colocar isso assim de uma forma didática, para ficar bem clara. Mas isso é muito complicado de conseguirmos ver, mesmo de uma forma tão clara assim. Nós desconhecemos a ação real. A ação real é a ação em linha com a vida. Ela não está seguindo as diretrizes das ideias, dos pensamentos. E é essa ação que nós conhecemos. Assim nós temos a ação que nasce da ideia e, portanto, dos pensamentos. E temos a ação desconhecida, que nasce, que surge, que floresce de uma outra dimensão, desabrocha de uma outra condição. Nós conhecemos isso. Você nasceu para um ser humano inteligente, livre. Você nasceu para essa vida, não a vida da pessoa, mas a vida real de um ser humano que assume ações na vida em linha com ela. Isso requer inteligência, compreensão, sabedoria. Nada sabemos sobre isso, porque estamos sob a direção das ideias, dos pensamentos. Então nós temos dois tipos de ações.
A primeira ação é a ação da pessoa. A outra ação, ela não é da pessoa. Ela é a ação da sabedoria. Ela é a ação da verdade. Ela é a ação deste ser, que é você, quando não há mais mentira na sua vida. Quando não há mais o movimento caótico, confuso, desorientado do pensamento. Assim, essa atenção sobre as nossas reações irá nos mostrar a pessoa que somos e que podemos dispensar. O que nos ensinaram foi isso. Nos ensinaram a ser pessoas o tempo todo. Então, repare, a gente aqui vai investigando vários assuntos, todos interligados. Então, aqui a pergunta é: o que é a pessoa? Mas repare, tudo que eu aprendi na vida foi que nós somos pessoas. Sim, nós somos pessoas. É interessante expressões, essa expressão, pessoa. A palavra pessoa vem de persona, que eram aquelas antigas máscaras usadas no teatro. Né? Todo mundo sabe dessa história. A palavra pessoa vem de persona. Daí a palavra personalidade, pessoalidade. A palavra pessoa significa uma máscara. Olha que coisa curiosa. Eu amo aquela pessoa. Você está dizendo, é uma máscara que eu acho muito bonita. E me agrada, e eu quero estar perto dela. Você está desmerecendo aquele ser humano quando diz isso. Aquela pessoa é muito preciosa para mim. Você está dizendo que o que você gosta nela é a imagem que ela comunica. Sim, e de fato é isso. Tudo que uma pessoa quer ver na outra é uma pessoa que lhe agrade, que lhe preencha, que lhe satisfaça. Então, quando você se casa com uma máscara. E todo mundo sabe disso. Que nos primeiros dias é uma coisa, perto dos últimos dias de relação é uma outra coisa, completamente diferente. Acompanhe com calma isso. Pessoa é isso. Haverá uma ação, uma relação, um pensamento de uma outra ordem. Isso requer a presença de uma ciência clara de como você funciona. Porque a primeira pessoa complicada é a que você todo dia olha para ela no espelho pela manhã. Os homens fazendo a barba e as mulheres fazendo maquiagem. E você sabe, fazer a barba é de uma forma bem, bem masculina. A maquiagem. Porque quando você faz a barba, você tira aquilo que está lá. As mulheres também procuram tirar com pó de arroz e blush e coisa. É sempre a ideia de tirar algo para ficar diferente. A gente está trabalhando sempre a máscara. Diante do espelho, fisicamente e psicologicamente, em nossas relações com ele ou ela. Temos uma máscara para ele, temos uma máscara para ela. Vocês nunca se deram conta disso? Nunca perceberam isso? Que para o seu chefe você é um, para o seu marido você é outra. E para o seu filho mais novo você é outra. E para o mais velho você é uma outra mulher. E para alguém de fora você é uma outra mulher. Nós somos o tempo todo pessoas diferentes para diferentes pessoas. Isso é a condição de vida
que nos mostraram que é assim que se vive. E aqui nós estamos questionando isso, duvidando disso, colocando isso em xeque. E o molho que acompanha esse prato, o prato da existência da pessoa, que é o eu, o mim, esta identidade pessoal, que é o ego. O molho são as ações nas relações, com base nos pensamentos. Se isso não for esclarecido, compreendido, sua vida, por mais 70 anos, continuará sendo um caos. Não nos disseram, e aqui eu digo para você, eles não nos falaram, e aqui eu falo para você. Não adianta viver 70 anos, uma vida de 70 anos, desse jeito, dessa forma, onde boa parte desses anos são de frustrações, decepções, medos, rancores, ressentimentos, mágoas. Uma vida tediosa, triste, infeliz, miserável, por 70 anos. Quando essa atenção sobre as nossas reações, elas aparecem, e elas aqui começam a assumir esse espaço, você começa a descobrir essa qualidade nova de ação, que já não se baseia em ideias, em pensamentos. Uma vez que esses pensamentos são determinados pela condição de experiências passadas que você viveu. São memórias presentes em você. Reparem que todos esses assuntos nós temos investigado com vocês. O que são essas experiências passadas? O que são essas lembranças? Senão a própria presença do pensamento. O que você vem fazendo na relação ou tomando ações nas relações com base nos pensamentos é só a manutenção ou a continuidade desse modelo de pensamento que você registra. E deles você não se livra, se você não compreende. O modo como você lida com as pessoas é a partir do pensamento. É esse pensamento parte dessa maquiagem, nessa máscara da pessoa que você representa dentro desta relação com ele ou ela. Assim está acontecendo em nossas vidas. Assim está acontecendo em nossas relações. Nós não temos um contato real com a vida, com a ação. Nós não temos um contato real com a verdade do momento, porque nós não nos conhecemos. Nós não nos estudamos. Nós não nos observamos. Essa atenção é a observação direta desses estados internos que surgem em você. Isso é parte dessa maquiagem, desta persona, desta máscara, que é a máscara do eu, que é a máscara da pessoa. Compreender a presença do medo, da inveja, do ciúme, dos desejos, das contradições internas entre o querer e o não querer, o gostar de uma determinada coisa e internamente reprovar aquilo. Nós somos criaturas assim, contraditórias, carregadas de problemas internos. E isso está presente na vida. E como a vida é essa relação, nesta ação, carregada de ideias, ou seja, de pensamentos,
a gente não só continua com o problema, mas criando problema para as pessoas à nossa volta. Na verdade, elas, como pessoas, elas já têm muitos problemas. E nós somos parte do problema delas. E elas, problemas para nós. Você vem e pergunta qual é a importância dessa observação das nossas reações. É porque quando você começa a tomar ciência disso, você está ficando ciente desse eu, desse movimento, que é o movimento da pessoa. Você começa a tomar ciência do que você anda fazendo nesse espelho das relações, nesse encontro das relações. E é isso que estamos juntos fazendo aqui, estudando isso. Quando um pensamento está presente, ele está dizendo coisas para você. Observe como é simples isso. Você não tem um único pensamento que não esteja lhe contando algo. Já observaram isso? Quando surge um pensamento, ele não está lhe dando uma sugestão, ele não está lhe trazendo uma opinião, ele não está fazendo uma comparação. Quando o pensamento surge, ele não está lhe dizendo, fique triste, ele não está dizendo, fique com raiva, olha como ela te aborrece, olha como ele te tratou. Não é assim, o pensamento quando surge, ele não está trazendo um recado. Para quem é esse recado? Acompanhe com calma isso. Quando você começa a observar o movimento interno, que é o movimento da mente, desta consciência, eu sei que alguns aqui na sala são profissionais em algumas áreas. Para você se especializar na sua área, você tem que estudar aquilo. Não é assim? Não tem que estudar o assunto? Quanto maior clareza, maior exatidão, maior precisão em lidar com o equipamento, com o seu ofício, o seu trabalho. E você? Por que você não se estuda? Por que você não se compreende? Por que você não conseguiu perceber ainda a importância disso? Porque as pessoas não tomaram ciência delas mesmas? É porque você está por demais acomodado a essa condição de complexidade psicológica que quando você está infeliz, você procura um especialista para lhe ajudar. Por que a gente passa pela vida inteira assim, sem compreender como é importante se compreender? Porque a gente está seguindo a manada, está indo com o gado. Então observe, eu estou só lhe chamando a atenção para um ponto aqui. Você já tem quantos anos? 40, 50, 60 anos. Mas você nunca se deu conta disso? De que um pensamento, quando surge na sua cabeça, está lhe dizendo algo. Mas dizendo para quem? De que um pensamento, quando surge, ele está lhe dando uma sugestão, mas uma sugestão para quem? Para mim? Mas o que é esse mim? Quem sou eu? E a gente não se pergunta, quem sou eu? Quem é esse que está pensando? Quem é esse para quem esse pensamento surgiu? É a presença do pensamento. Acabamos de ver isso, que determina a ação. A gente pode fazer outras falas sobre isso. A simples ação de pegar um copo d'água na cozinha. É o pensamento que lhe dá a sugestão de tome água e não refrigerante, ou tome um suco e não um refrigerante. Quando o pensamento surge, ele está lhe dando uma ideia, ele está lhe dando uma sugestão, ele está lhe dizendo algo. A presença do pensamento procura alguém
aí, para ser escutado. Mas o que é o pensamento? O que é o pensamento? Tudo isso a gente tem que investigar, compreender e ter muito claro para nós mesmos. Se a vida é real, ela é real aqui, sendo visto desta forma. De outra forma, o que a gente chama de vida é a vida dos nossos ascendentes, dos que chegaram aqui antes de nós, que não é uma vida legal. Então, o que é o pensamento? Para quem ele surge? Essa atenção sobre nossas reações. Quando o pensamento surge, ele carrega uma sensação com ele. Ele traz um estímulo. A base é investigar o pensamento. O pensamento, ele é também de duas ordens, de dois tipos. Em você, ele surge em razão de um estímulo neurológico, de um estímulo cerebral. Você vê uma cena e ele lhe traz uma lembrança. É claro que essa lembrança já está no fundo da memória, no fundo como recordação. Mas você vê aquela cena e isso lhe traz. Então nós temos essa qualidade de pensamento o tempo todo acontecendo dentro de nós. Você vê algo e aquilo lhe traz uma lembrança e desencadeia um volume de pensamento surgindo em sequência. Claro, sempre jogando você para o passado. O pensamento, ele é muito arteiro e ele também traz a sugestão não só de que o passado continua real para você, mas de que o futuro é possível para você. Então ele vai para o futuro também. Esse é o primeiro tipo de pensamento que surge dentro da sua cabeça. O outro tipo é o pensamento de ordem inteiramente psicológico. Sem nenhuma razão aparente, surge de dentro de você um impulso, em razão de uma sensação até física. Isso é suficiente para desencadear um estímulo de uma qualidade de pensamento psicológico, de recordação, de prazer, dor, ou algum nível de sensação que você viveu. É uma outra forma de pensamento presente em você. Essas duas formas de pensamentos lhe pegam em desatenção completa, em não compreensão do movimento deles dentro de você. Quando eles se aproximam, eles surpreendem você e assumem o controle desse você, desta pessoa, desta máscara, deste eu. E lá está você. Aonde? Fora do instante. Ou no passado, ou no futuro. Conversando com alguém, ele ou ela não está ali. Você está no passado, ela também. Você não está encontrando ele ou ela. Pessoas não se encontram. Pessoas não têm relação. Não há relação entre pessoas. Elas estão apenas num jogo entre imagens. E cada uma autocentrada em si mesma, absorvida no seu mundo psicológico, de memória, trazendo de volta o passado. Repare como é de uma beleza incrível investigar isso. Então você conversa com alguém e acha que ela está te ouvindo e vice-versa. Não tem ninguém ali ouvindo ninguém. Observe isso. É só o que há de comum naquele contato, na base de interesse, de prazer, de negociação, é que
essa negociação está acontecendo. Porque, de fato, ninguém está ouvindo ninguém. Mas se houver interesse mútuos ali, isso é interessante para esta imagem, para este eu, para este ego. Assim, nossas relações, centradas no eu, no ego, são meros relacionamentos entre pessoas, entre imagens. É a imagem que eu tenho sobre quem eu sou, numa relação direta com a imagem que você tem sobre quem você é. Fora isso, a imagem que eu tenho sobre quem você é, ignorando por completo a autoimagem que você tem de si mesmo, de si mesmo. É assim que ocorrem nossos contatos. É assim que nossa vida, no eu, no ego, está orientada. Então, essas ações são ações problemáticas, são ações conflituosas, são ações do próprio eu, da ilusão, do próprio ego. Enquanto nossas ações estiverem nascendo deste ser alguém, deste eu, desta autoimagem, serão ações que estarão nascendo do pensamento. E o pensamento é algo que em nós vem do passado. Não temos como atender a vida de uma forma real nesse momento a partir de um desenho que trazemos do passado.